seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Hoje vamos falar sobre um tema que impacta diretamente a vida profissional, a segurança financeira e o futuro de milhões de pessoas, mas que, curiosamente, ainda é pouco discutido com a profundidade que merece: o planejamento previdenciário. A verdade é que muitas pessoas passam décadas trabalhando sem parar para pensar em algo essencial: como será o futuro quando chegar o momento de depender da minha aposentadoria? E quando falamos das mulheres, essa reflexão se torna ainda mais importante. A mulher muitas vezes tem trajetórias profissionais mais interrompidas, períodos de dedicação à família, diferenças salariais e desafios que impactam diretamente na proteção previdenciária. Por isso, o planejamento não é apenas uma questão de técnica, é uma ferramenta de autonomia, segurança e liberdade para o futuro. Para conversar conosco sobre esse tema tão importante, recebemos hoje uma convidada muito especial, a doutora Daniela Botti. Ela é advogada, especialista em direito previdenciário, sócia fundadora do escritório Botti Schaffer Advogados Associados, conselheira e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Subseção de Palhoça. Ela possui ainda formação avançada em gestão de negócios e inteligência artificial aplicada à advocacia. Mentora com atuação no direito previdenciário. É ela que vai nos ajudar a entender por que o planejamento previdenciário precisa deixar de ser uma exceção e se tornar parte da vida de todas as pessoas. E também da atuação estratégica da nossa advocacia. Seja muito bem-vinda ao ESAcast, doutora Daniela. Olá, Bárbara, muito obrigada. Obrigada por esse convite, obrigada pela ESAcast. É um prazer estar aqui e poder compartilhar conhecimento para tantas mulheres, tantas pessoas, num assunto tão atual e, ao mesmo tempo, o quanto as pessoas ainda deixam de lado, que é o planejamento previdenciário. Estou aqui para auxiliar e poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu sei ao longo de 20 anos na jornada da advocacia previdenciária. Então, meu muito obrigada. Obrigada também. Dani, vou te Vamos chamar lá. assim, Com né? Se não certeza. te importares. Deixa eu te perguntar, assim, de forma simples, para começar o nosso papo, né? Para começar a conversar com um pouquinho mais de profundidade, com quem ainda está ali começando e tal, e esses conceitos são muito novos. Explica para gente o que seria esse planejamento previdenciário. Bom, Bárbara, planejamento previdenciário nada mais é do que você olhar para aquilo que você espera para o seu futuro quando a gente fala em aposentadoria. E é bom aqui a gente deixar isso bem frisado, que planejamento previdenciário, quando a gente fala, não é só na questão do planejamento do regime geral, INSS. Existem os planejamentos do regime próprio, existe o planejamento das aposentadorias complementares, que são diretamente feitos em bancos, instituições privadas. Existe o planejamento previdenciário também para as instituições de classe, no caso nós, advogados, a gente tem aqui a previdência privada, junto à OAB, que a gente pode estar planejando e ter isso como um futuro, como uma aposentadoria também, e também outros tipos de planejamentos quando a gente fala nessa questão financeira, que é o futuro que todo mundo busca. Então, em linhas gerais, nada mais é que você olhar para isto e se planejar. Afinal, todo mundo quer chegar lá na melhor idade e ter uma condição financeira para poder usufruir desses tantos anos de trabalho, o qual a gente se dedica e o qual a gente quer ter esse descanso merecido, né? E o problema é que, na minha visão, né, e aí me corrija se eu estiver errada, a maior parte das pessoas deixa para pensar em planejamento previdenciário, em aposentadoria, quando já está lá com Sim. uma idade mais avançada, quando já está chegando perto da idade de parar de trabalhar e tal. Isso ainda acontece muito ou essa realidade tem mudado? Não, isso acontece muito porque a gente vem daí de uma cultura financeira que não é muito ainda difundida entre as pessoas. A gente não tem a cultura hoje de parar e olhar e pensar que um dia não teremos mais condições físicas nem mentais e muito menos o mercado de trabalho vai estar preparado para nós e para nos receber com uma certa idade. Então a gente acaba não olhando para isso e deixando isso de lado. E, com certeza, o que eu verifico na prática? A gente vem numa mudança muito crescente, as pessoas estão cada vez mais olhando para isso, só que ainda existe muito a se avançar.
E também o outro fato é a descrença perante a questão dos regimes de aposentadorias. Será que eu vou me aposentar? Será que vai ter dinheiro para pagar todo mundo? Então, as pessoas acabam deixando isso de lado e não buscam se planejar. Então, vem muito mais de uma questão de cultura das pessoas em querer parar e olhar para isso e se planejar financeiramente para essa idade. E essa questão cultural, ela tem uma relação também com o fato de que a gente deixa de ser, eh, altamente vinculado à CLT como era Sim, antigamente, né, a gente tem uma cultura atual de empreendedorismo, de trabalho autônomo, então as pessoas ainda tinham aquela ideia de que eu vou trabalhar uma vida inteira na mesma empresa e ao final vou me aposentar e o sim. INSS vai 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 me pagar, socorrer. né, vai É. me sustentar. Mas com o trabalho autônomo, né, com o empreendedor, essa realidade é Muda, um pouco diferente. sim. Então isso provavelmente ainda também interfere nessa cultura de Sim, interfere e o grande ponto aqui também é a gente pode falar dessa nova geração que vem hoje, né, se a gente parar para conversar com qualquer adolescente ou uma pessoa que tenha menos idade, eles não têm esse olhar em pensar que um dia eles vão parar e vão se aposentar, porque eles estão empreendendo, estão buscando outras formas de investimento, e é como tu falou, antigamente, até um tempo atrás, e vem ainda nesta leva, na maioria dos clientes que eu busco aposentadoria para eles, são CLT, são pessoas que estão empregadas, são pessoas que vêm de uma outra cultura. Se a gente for falar da nova geração que está se criando, que são os empreendedores, que são as pessoas que estão indo para o mercado de trabalho e fazendo acontecer, então já está cada vez mais se deixando de lado esse planejamento previdenciário. Então, isso interfere diretamente no tipo de segurado que a gente tem perante a Previdência Social. E no teu olhar, né, Aham. da tua prática profissional, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem, ao deixar de ter, né, ao deixar de fazer um planejamento previdenciário? O primeiro ponto é que eu sempre é o que eu mais bato na tecla lá no escritório e nos atendimentos, é que as pessoas realmente só vão buscar qualquer benefício no INSS ou, enfim, numa aposentadoria complementar que seja, primeiro, quando elas ficam doentes. Então, porque todo mundo acredita que nunca vai ficar doente e a gente Uhum, sempre espera. Então, quando vem a doença, é que elas se preocupam. Opa, agora eu preciso do benefício. Quanto que eu tenho para receber? Qual é o valor que eu vou ter direito? E uhum. muitos não estão nem contribuindo para a Previdência. E aí é o que eu sempre explico, é que nem um seguro de carro. Se você não manter o teu seguro de carro em dia, depois que você bater, não adianta você pedir o socorro lá para a seguradora. Então, é nesse sentido a questão da previdência social e do próprio planejamento. Outro erro é simplesmente as pessoas vão trabalhando e não sabem nem se estão pagando da forma correta ou se estão pagando nas alíquotas. Qual é o tipo de segurado que você é? Por exemplo, empreendedor, ele tem uma empresa constituída, ele faz o recolhimento, ele é sócio administrador, ele é sócio cotista, isso tudo interfere no tipo de contribuição que ele vai fazer e com certeza vai interferir no valor que ele vai ter direito lá no futuro. Então são detalhes que deixa-se de lado e aí só vão se preocupar quando vem a doença, quando chegou a idade. A dona de casa, um grande exemplo que a gente pode trazer aqui, que eu atendo muitas donas de casa, nunca pararam para pensar na aposentadoria, por questões ideológicas, por questão de ter se dedicado à família, a cuidar dos filhos, ter a questão do que o marido sempre sustentou, que foi ali a mulher do lar, né? Chegou a idade, elas querem buscar aposentadoria, e é o que eu explico sempre. A aposentadoria, você somente vai receber o benefício se você contribuiu, porque é uma fonte de custeio. E hoje, qual é a orientação que eu passo? A dona de casa, ela pode contribuir de forma facultativa e as alíquotas são muito baixas. Parte-se de 5, 11 ou 20% do salário mínimo. E o que garante? Uma aposentadoria por idade. E isso traz uma independência para a mulher. Porque, veja, a mulher está com 65, 66 e não tem direito a uma aposentadoria, ao mesmo tempo elas ficam tristes, porque elas trabalharam, elas cuidaram dessa família, elas deram o seu melhor, só que ao mesmo tempo elas não conseguem se aposentar. Então, esse é algum dos erros que eu vejo que as pessoas mais cometem no dia a dia. E quando a gente entra nessa
esfera de falar da mulher no mercado de trabalho, né, e não só da dona de casa, acho que as preocupações ainda precisam ser ainda maiores, né, Sim, porque ela tem a questão de engravidar, de precisar se afastar, de ter salários menores, e isso tem um impacto também no valor que ela vai receber lá na aposentadoria. Então, acho que toma uma magnitude ainda maior quando a gente está falando da mulher. sim, com certeza. E falando especificamente do planejamento previdenciário, hoje eu vejo uma crescente do contrário. Muitas mulheres, elas estão buscando sim a informação, elas buscam entender quando que elas vão se aposentar, qual é o tipo de contribuição que elas devem fazer, o porquê, quando que vai ter, porque elas querem essa segurança, elas buscam essa segurança e essa estabilidade. E é como tu falou, o mercado de trabalho, ele traz essa diferenciação muitas vezes na questão de salários, na questão de que a mulher é mais vulnerável, ela precisa cuidar da família, ela cumpre muitas vezes a dupla jornada, que é o cuidar dos filhos. Então, tudo isso hoje traz o reflexo para essas mulheres empreendedoras que buscam o conhecimento para quê? Para quando chegar lá nos seus 60 ou nos seus 55, não importa a idade, planejamento previdenciário é exatamente nesse sentido. Quando que você realmente quer parar e quanto que você realmente quer ganhar quando você parar. Então, é essas orientações que eu trago no planejamento previdenciário. E elas buscam isso. Um exemplo, assim, de uma cliente que eu atendi essa semana, ela está passando por um divórcio e ela é dona também da empresa, junto com o marido, e agora vem o divórcio, a empresa rompeu o casamento e provavelmente a empresa também vai se dissolver, e ela veio me questionar, como é que fica agora a minha contribuição? Porque antes era o meu marido que fazia através da empresa que eu trabalhava, então ela já veio antes de acontecer o divórcio, porque ela está Uhum. preocupada e ela quer se organizar nesse sentido. Então, é esse o movimento que hoje eu vejo dessas mulheres buscando por essas informações e buscando esta segurança para que, quando chegar lá, elas possam usufruir. E eu não digo nem parar de trabalhar, porque o trabalho é a nossa fonte de motivação diária, né? É a questão mesmo desta segurança financeira que elas querem ter. E acho que ter consciência, ter essas informações faz com que a gente possa mudar a cultura também, porque acabasse de falar pra gente: "Ah, aposentar com 55, com 60, não importa a idade". Quanto antes você começa a fazer um planejamento previdenciário, você pode escolher, inclusive, Sim, com que idade você quer parar de trabalhar. Não, eu com 40 quero passar a viajar e ter renda para isso. Se essa juventude começa a ter esse tipo de acesso à informação, principalmente agora que as redes sociais estão em altas, sim. né? Os YouTubers fazem muito dinheiro no começo da carreira, pensar nesse planejamento previdenciário permite que eles não precisem ter esse esforço até 50, 60, 70 anos, como a maior parte das pessoas tinha antigamente, né. Com certeza. E é muito, até falando do outro lado, é muito triste quando eu digo, eu como advogada, eu me deparo no escritório com pessoas com uma idade já avançada e não tendo direito nem acesso ao mínimo de uma aposentadoria. Qual é o mínimo? Um salário mínimo. Hoje a grande maioria ainda tem esse mínimo que fazem jus. Por quê? Porque nunca pararam para olhar para isso. E aí sempre vem o questionamento, tá, mas eu não vou ganhar 5, 6, 7 salários? Quanto que você contribuiu lá? Quanto que você reverteu para o cofre da Previdência ou para o cofre de uma instituição bancária ou para uma aposentadoria complementar? Qual foi o teu olhar lá quando você tinha 20, 30 anos para agora, aos 60 anos, você querer uma aposentadoria maior? Então, é exatamente isso que tu tá explicando. O quanto antes você olhar para isso, antes você vai poder ter esse retorno que você tanto almeja. E eu acho que vai para uma questão ainda além da aposentadoria, porque a gente está pensando em planejamento previdenciário, e eu penso, né, eu sou advogada, sou Sim, autônoma, estou fazendo minha contribuição para que quando eu chegue em determinada idade eu possa me aposentar. Mas e se eventualmente acontecer um imprevisto, um acidente e amanhã eu não puder mais trabalhar? Como que vai ficar o sustento do meu filho, do meu próprio escritório? O planejamento previdenciário, ele te dá uma certa segurança nesse ponto também, né? sim, é exatamente esse o ponto. Eu sempre falo, é claro que a gente não tem hoje, atualmente, na questão do regime geral, na questão do INSS,
Não existe como tu fazer um planejamento e dizer, olha, tu vai se aposentar aos 65 anos ou aos 62 anos, mulher, ganhando esse o valor aqui. Por quê? Porque a gente se depara com muitas reformas da Previdência, né? A gente teve a reforma da Previdência em 2019, existe muita mudança de lei, então, assim, não existe mais a previsibilidade em dizer que realmente a gente vai conseguir fazer um planejamento lá para daqui 10, 15, 20 anos essa pessoa vai ter a garantia disso. Só que a gente sempre planeja o quê? É evitar o dano no caso de doença, é isso que tu está falando. Quando tu faz um planejamento pensando não muito na questão lá do futuro, porque são muitos anos pela frente, mas pela questão da proteção, e se eu ficar doente? E se eu tiver que parar de trabalhar? Como que vai ser? É esse o ganho maior que você acaba tendo momentaneamente, porque ninguém está livre, né? Ninguém está livre de passar por alguma enfermidade, de ter que parar de trabalhar e, com isso, ter o mínimo ou garantir aquilo que você planejou para receber nos momentos que você precisa fazer o seu tratamento de saúde. Então, é nesse sentido que eu sempre explico para os meus clientes. É o planejar-se para que você tenha, ao menos, alguma segurança em momentos difíceis na sua vida. Se a gente fosse resumir, assim, em um contexto, quais seriam os principais benefícios que a pessoa obtém ao realizar um planejamento previdenciário? Os principais é exatamente esse que eu já comentei, é segurança no sentido de estou pagando na alíquota correta, estou pagando valores condizentes com aquilo que eu penso em receber no futuro. Por exemplo, essa ilusão, se você paga em cima de um salário mínimo, é um salário mínimo que você vai receber, por quê? Porque é uma fonte de custeio. Você tem um planejamento para receber 5, 6 mil, você vai ter que planejar quais são os valores que você precisa alcançar para que daqui 10, 15, 20 anos você tenha uma previsão de ganhar esses valores. É a questão da doença. Se eu ficar doente hoje, quanto que eu recebo? Qual é os valores mínimos que eu preciso ter de retaguarda? Sou advogada, sou contribuinte autônoma. Como que eu faço o recolhimento? Quais são as alíquotas mínimas? Sou microempreendedora individual. Hoje o MEI, ele paga 5% de contribuição previdenciária em cima dos valores do salário mínimo. Então, são valores muito baixos para te trazer uma proteção no mínimo legal, que é um salário mínimo. Então, o planejamento, ele vem justamente para isso, para no sentido mais amplo, para te trazer alguma segurança em casos que você não consiga trabalhar. E, Dani, existe um modelo ideal? Existe um regime ideal? Por exemplo, o ideal, o melhor, né? O melhor quadro seria eu contribuir com o INSS, ou seria uma previdência privada vinculada à minha entidade de classe ou uma entidade bancária? Tem uma melhor opção? A melhor opção é o planejamento previdenciário. Por quê? Porque depende muito do tipo de segurado que você é. Hoje, eu sou advogada, eu sou contribuinte individual, eu sou contribuinte obrigatória da Previdência. Então, eu sou responsável pelo meu recolhimento da contribuição previdenciária. Agora, e se eu for dona de uma empresa, como que funciona essa contribuição? E se eu for professora, como que funciona essa contribuição? E se eu for advogada, eu posso contribuir para essa aposentadoria complementar? Ou se eu não sou, eu posso contribuir lá no Banco do Brasil, uma instituição privada? Então, isso tudo depende do tipo de segurado que você é. Ou quem participa do regime próprio é só funcionário público. Então, tudo isso não tem como dizer qual é o mundo ideal. O mundo ideal é aquilo que você se enquadra e aquilo que é condizente com o seu bolso e a sua necessidade. E existe também uma questão de um fator emocional, né? Uma tranquilidade Aham. maior a partir do momento que eu tenho um planejamento Sim, previdenciário. existe apesar de eu ter comentado aqui que frente a tantas mudanças que a gente enfrenta, as reformas da Previdência, mesmo, né, mesmo a gente passando por tudo isso, ainda assim a gente tem a tranquilidade. Por quê? O principal foco num planejamento previdenciário, eu sempre falo, é a questão, sim, da idade, quando você alcançar lá, quanto que você prevê em questão de valores para receber, mas principalmente na questão da falta da saúde. Se eu sofrer um acidente, e se eu vier a falecer, como que ficam meus filhos? Eles têm direito à pensão por morte?
Não são um nem dois casos que eu atendo lá no escritório, que o pai ou a mãe não se preocuparam com a contribuição previdenciária e hoje os filhos menores não têm direito a um benefício de pensão por morte. Por quê? Porque o pai ou a mãe não tinham a qualidade segurado. Então, eu acho que é muito mais amplo a questão do planejamento previdenciário do que pensar só no foco principal, que é uma aposentadoria futura daqui 15, 20, 30 anos. Eu acho importante a gente falar sobre essa Aham. amplitude, porque existem diversas formas de pensar, Sim, né? De pensar o nosso futuro e tal. E falo por mim mesma. Enquanto eu não tinha filho, acho que eu não tinha uma preocupação tão grande de como seria a minha aposentadoria e tudo mais. A partir do momento que eu tive, essa tudo visão muda. mudou. Então, a minha preocupação não é nem o quanto eu vou receber de aposentadoria, mas é será que vai ser necessário para que eu consiga me sustentar ou eu vou ter que virar uma responsabilidade do meu filho? Então, o meu planejamento vai muito mais pensando nele do que em mim, né? Então, às vezes, a gente precisa ampliar essa visão acerca do planejamento previdenciário, porque ele vai ter impacto nas relações, né? Ele vai ter impacto se você estiver casado e tiver um companheiro que já esteja aposentado com uma renda menor ou uma renda maior, uma dificuldade de saúde lá na frente, tudo isso tem relação com o que você vai colocar no seu planejamento, certo? Com certeza, Bárbara, e é justamente esse o ponto, porque a gente precisa desmistificar a ideia do planejamento previdenciário numa questão só futura, numa questão só de aposentadoria, porque se a gente pensa só nesse ponto específico, é por isso que se cria a cultura de as pessoas não irem atrás e se planejar. Porque, eu tenho saúde, eu não vou precisar do INSS, eu não vou precisar de uma aposentadoria, isso não vou ter esse retorno. Vou ficar rica antes É, de chegar à e amém aposentadoria. Jesus, enfim, eu acho que esse é o grande objetivo da vida, todo mundo trabalhar e fazer, como diz o outro, fazer acontecer. Só que, e os teus filhos? E o teu marido ou a tua esposa? E se você ficar doente? Então, são esses os questionamentos quando a gente fala na questão de um planejamento previdenciário, que precisariam cada vez mais estar claro para as pessoas e buscar essa consciência financeira que a gente fala, que o planejamento previdenciário é uma consciência Claro. financeira. E agora, pensando mais nos advogados que estão aqui Aham. assistindo a gente, né, nosso público principal, planejamento previdenciário já é uma área amplamente explorada no direito ou ainda Não, ela é tem? amplamente explorada, assim, eu digo, no meu caso, né, Uhum, na minha atuação no direito previdenciário. Eu já atuo 20 anos no direito previdenciário e confesso que lá no início não tinha essa consciência do planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário, ele vem com muito mais força agora, a partir das reformas da Previdência, porque veio esse boom, então as pessoas começaram a ficar preocupadas. Veio a reforma, e agora como é que fica? Qual é a regra que eu me encaixo? Qual é o valor que eu faço? Então, vem nesse sentido. E também na questão que é dessa orientação geral. Não só números, a gente não fala aqui só em números, valor tal, X ou A, mas a orientação, quando que eu vou me aposentar, qual é a regra que eu me enquadro, eu vou me aposentar com 65, eu vou me aposentar com 60 anos, então o planejamento ele engloba toda essa situação, toda essa análise técnica, juntamente com o tipo de contribuição que você faz. Então, sim, ele é um amplo ticket da advocacia, como diz o outro. mas a minha dúvida é a É. seguinte, hoje os jovens advogados têm entrado no mercado da advocacia pensando em uma área que possa ser diferencial, né, que eles possam se destacar por conta do receio de concorrência e tudo Aham. mais, né. O fato de já ter bastante gente explorando esse campo do planejamento previdenciário faz com que eles tenham menos possibilidade de êxito ou não? Não, Bárbara, pelo contrário, porque agora eu trago até um pouquinho da minha experiência como mentora. Tenho jovens advogados que eu estou mentorando. E o que eu sempre falo nas mentorias? O problema não é exatamente o que você vai começar a atuar, o problema é o seu conhecimento. Qual é a sua bagagem de conhecimento que você tem?
Porque quando a gente fala num planejamento previdenciário, não é algo que tu vai pegar uma legislação específica, tu vai ler e tu vai aplicar. São anos de conhecimento. Pega regras de transição, pega direito adquirido, pega todas as reformas da Previdência, pega tudo isso. E aí, como é que eu aplico no caso da doutora Bárbara, que tem 35 anos, faz 20 anos de contribuição? Então, ele não é limitado e ele não limita a busca por profissionais que podem estar se especializando E nem nisso. só isso, né? Agora, falando É, desse exemplo que tu trouxe, como se eu fosse aham, o exemplo, eu fiquei pensando assim, gente, mas espera aí. Eu trabalhei um tempo como olha ali. CLT, aí depois fui concursada, então virei funcionária pública e passei por um regime especial. Depois saí, aí voltei, agora sou autônoma. E E imagina aí? como que fica o E cálculo de aí? tudo isso. Essa é a pergunta. O jovem advogado que está iniciando no direito previdenciário ou o advogado que já atua no direito previdenciário, ele tem o conhecimento técnico para entender de toda a tua vida contributiva e qual legislação que ele aplica em cada período da tua vida e qual é a expectativa que tu vai ter? Tu entra em alguma regra de transição, tu não entra? Então, tu entende que não existe limitação. Eu Uhum. acho que as pessoas elas precisam buscar exatamente o quê? Pelo conhecimento, especializações, cursos, mentorias, mestrados, para então poder aplicar na prática o conhecimento e reverter em contratos de honorários para o seu escritório, que a gente trabalha para isso também, né? E eu acho que nesse ponto a gente também tem um desafio de comunicação, de posicionamento, de criar consciência, né? Sim, Porque a gente está falando de algo. É diferente de já trabalhei minha vida inteira, não estou conseguindo me aposentar, vou procurar um advogado para me ajudar, e de falar, não, olha. E se você pensar no seu futuro? E se você pensar no seu sim. planejamento? É uma abordagem diferente, né? Sim, é totalmente diferente, mas isso é o que eu te falo. Isso parte da conscientização da população num todo. Hoje eu vejo um movimento contrário, onde as pessoas buscam pelo planejamento justamente por isso, porque ou estão preocupadas, ou não sentem a segurança necessária de que irão se aposentar ou não, ou estão pagando valores muito baixos, ou estão pagando valores muito altos e precisam dessa orientação técnica para entender se estão fazendo da forma correta e se vão Uhum. ter o retorno que precisam. Só que o grande ponto aqui não é todo mundo que pensa dessa forma. É a conscientização. Então, é diferente uma pessoa que já está se aposentando, que vai buscar pelo profissional para auxiliar na questão da aposentadoria, e totalmente contrário, uma pessoa que busca por informações e está preocupada com a questão do seu futuro. Perfeito. E para o jovem advogado que pretende começar a atuar nessa área, qual seria o primeiro passo? Primeiro passo, buscar por informação correta, buscar por cursos, especializações, mentorias, buscar trabalhar na prática no direito previdenciário como funciona, porque é amplo demais, não é uma área restrita onde a gente possui uma legislação, a gente está falando de instrução normativa, de decreto, de legislação, na justiça é um entendimento, dentro do INSS é outro entendimento. Então, esse advogado que está iniciando no direito previdenciário, ele precisa entender que não existe almoço grátis, que eu falo. Não existe, vou ficar rico em um ano. Ele vai precisar sentar, estudar e se aperfeiçoar para ele ter o quê? Segurança e vender autoridade quando ele tiver com esse cliente. Porque qual é o grande problema que eu vejo? Doutora, quando é que eu vou me aposentar? E o próprio advogado, às vezes, não tem essa segurança para estar informando para o seu cliente quando é que exatamente ele vai se aposentar. Então, não tem outro jeito, é só estudando e adquirindo conhecimento. Perfeito. E a doutora acredita que a gente está evoluindo para uma cultura maior de planejamento previdenciário ou tem um caminho muito longo pela frente para percorrer ainda? Olha, é os dois lados. Eu acho que sim, tá vindo uma leva de pessoas com uma conscientização maior, por quê? É o que eu estou falando aqui, não é só questão do regime geral, não é só questão do INSS. Se a gente parar para pensar só nesse ponto, vai muitos anos pela frente para as pessoas tomarem essa conscientização. Só que o que eu vejo na prática é que as pessoas estão buscando informação não só com relação a uma aposentadoria no INSS,
Ah, e eu posso fazer uma aposentadoria complementar? Qual é o valor que eu pago lá no banco, lá na outra instituição? E se eu ganhar um salário mínimo aqui, um salário mínimo aqui, um salário mínimo aqui, quanto que eu contribuo em cada um? Então, é esse planejamento em sentido mais amplo, e não só na questão do INSS. Então, é os dois lados, né? E já nos encaminhando para o final aqui, se a doutora pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo hoje aqui, seja advogado ou não, né? Mas a maioria é, especialmente para as mulheres, já que estamos no mês de março, mês da Aham. mulher, né? Mês de conscientização, de respeito, de luta. Qual seria o principal conselho que a doutora daria para o futuro previdenciário dessa mulher? Olha, diz que conselho a gente não dá, né? Então, eu vou dar uma sugestão. E falando especificamente para as mulheres, que é o mês das mulheres, é o nosso mês. Mulheres, o quanto antes vocês olharem para o seu planejamento previdenciário, quanto antes vocês terão um pouco de segurança e dignidade para o seu futuro. Planejamento é amor próprio. Quando a gente se cuida, a gente consegue cuidar de todo o resto que vem ao nosso lado. Então, busquem orientação, busquem por profissionais que possam estar lhe orientando e pensem que sim, vocês merecem também ter uma aposentadoria digna. Então, seria isso. Perfeito. Acho que isso é essencial, assim, É, de pensar nesse amor próprio, de entender que existe um impacto às nossas escolhas. Hoje a gente está bem, amanhã sim. pode não estar tão bem, né? Queiramos que possamos estar, mas a gente não tem como saber. E eu trago sempre comigo um fato que aconteceu com uma grande amiga, acho que a doutora até conhece, ela foi fazer uma cirurgia plástica, Letícia Mello, Ah, sim. e aí ela foi vítima de erro médico, passou muito próximo da morte, ficou muito tempo internada, e se ela não tivesse uma rede de apoio, ela teria passado ainda mais dificuldades Uhum, do que já uhum. passou. E aquele episódio que aconteceu com ela, por ser uma amiga muito próxima, fez com que eu tivesse várias reflexões acerca desse planejamento, Exato. né, do, do fato de como seria se eu tivesse ficado 3 meses internada, como ela ficou, né, o que que seria do meu filho, o que que seria das contas do escritório. Uhum. E às vezes a gente precisa de um evento traumático como esse acontecendo para que a gente Desperte. possa despertar e o importante é que a gente consiga ter esse tipo de consciência antes de um problema como É, esse acontecer, e né? só também trazendo mais um caso prático, mais um exemplo, não é nem uma, nem duas, nem três mulheres que eu atendo no escritório, que quando eu digo, infelizmente, para a senhora, agora a gente não consegue buscar uma aposentadoria porque a senhora nunca se preocupou, enfim, nunca teve esse olhar, que não sentam na minha frente e choram e dizem, por que que eu não fui atrás disso antes? Então, o recado, esse que tu deu na questão da doença e esse que eu trago na questão de mulheres que estão à frente da sua família cuidando e eu acredito sim que a gente vem com essa missão para o mundo, é este o motivo que a gente está Uhum. aqui, mas que olhem, porque o mundo também é feito de mulheres empreendedoras, mulheres que vão à luta, mulheres que fazem acontecer, mulheres que são provedoras dos seus lares, mas que precisam ter esse olhar, porque quando chegar a idade tão merecida de todas nós, que nós possamos usufruir deste momento, ou em caso de doença, que a gente também tenha a tranquilidade de poder ficar em casa, fazer o tratamento e depois se restabelecer com segurança. Até porque a gente vai além do fato de, eu não vou ter uma renda de aposentadoria. É. O problema é muito maior, porque aí quando você já está numa idade avançada, você, além de não ter a renda da aposentadoria, também já não consegue mais a mesma colocação no mercado de Não, trabalho, as mesmas oportunidades. e parece assim, Bárbara, tão, às vezes tão, o que que eu escuto, né? Ah, mas o que que eu vou fazer com o salário mínimo? Quem tem, né? Nós que Uhum. estamos no trabalho, que estamos aí um salário, o que que eu vou fazer com o salário mínimo? Só que quando chega a doença e quando chega aos seus 65 anos, o questionamento é o contrário. Puxa, por que que eu não tenho pelo menos um salário mínimo? Uhum. Entende? Então é essa reflexão, não importa muitas vezes
qual é o grande planejamento que você busca, se são valores exorbitantes, mas busque o mínimo, busque uma segurança, busque entender. Parta do mínimo para poder Isso! ampliar, né? Busque entender aquilo que você quer, porque quando faltar, com certeza esse um salário mínimo vai fazer diferença. Vai sim. Dani, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Não é a primeira vez que a gente faz um podcast junto, é sempre uma honra, sempre aprendo muito contigo. Então, eu fico muito feliz cada vez que você aceita um convite meu. Muito obrigada, viu? Bárbara, queria te agradecer. Eu e a Bárbara já somos amigas, né? Já temos uma história. Te agradeço sempre o prestígio, sempre por lembrar de mim, sempre estou à disposição. É uma honra, realmente, eu poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória e do meu conhecimento. E muito obrigada, me sinto lisonjeada. Encerramos, então, esse episódio com uma reflexão muito importante. O futuro não começa no momento da aposentadoria. Ele começa nas decisões que tomamos hoje. Planejamento previdenciário é, antes de tudo, um exercício de responsabilidade com a própria história, com a própria trajetória profissional e com a qualidade de vida que queremos ter lá no futuro. E quando falamos das mulheres, planejar também significa construir autonomia, independência e segurança para todas as fases da vida. Eu quero agradecer muito a presença da nossa convidada por compartilhar conhecimento, experiências e reflexões tão importantes sobre esse tema. Se esse conteúdo te provocou boas reflexões, compartilha com colegas, marca a ESA nas redes sociais, @ESAOABSC, e não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos novos episódios. E como sempre, a gente quer ouvir você. Manda suas sugestões de tema, feedback, de convidado, ou quem você gostaria de ouvir sendo entrevistado aqui. O ESAcast é feito com a advocacia e para a advocacia. A você que nos acompanha, continue seguindo o ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!